Bom dia, bem-vindos a mais uma pílula de conhecimento. Debaixo de um frio tremendo, a gente vai falar um pouquinho sobre alvos glicêmicos, tá? Padrões de cuidados médicos em diabetes, aqui direto da Sociedade Brasileira de Diabetes. Bom, só lembrando que o Pílula de Conhecimento acontece todos os dias, segunda a sexta, às 7h15 da manhã, ou quando eu consigo, às 7h15 da manhã. Desculpem aí o pequeno atraso, mas entrando no ar agora às 7h19, 7h18, 7h19 da manhã para fazer mais uma pitada de conhecimento. E hoje eu estou puxando diretamente aqui do site da Sociedade Brasileira de Diabetes e a gente vai falar dos alvos glicêmicos, padrões de cuidados médicos em diabetes. Tá? A gente já falou um pouquinho sobre isso em algum momento, mas eu achei que essa matéria tá bem legal e eu vou trazer um pouquinho disso para vocês. Enfim, vamos lá. Júlia chegando, Tânia, Lúcia Jardim, Mônica Ou, Verney, Camila Carvalho, a doutora Camila tá por aqui. Bom dia, Tânia. A Tânia voltou ativa. Hoje o cabelo tá pro outro lado, ó. Eu nem quis brigar com ele, então eu deixei do jeito que ele quis ficar, porque de manhã assim, nossa, que sono. Meu problema não é o sono da manhã, gente. O problema é que eu tô indo dormir 2, 3 horas da manhã e acordando 15 para 7. Então tá puxado. Dona Ivete chegou por aí. Pra quem não assistiu ontem o Kit Breca, tá? Aconselho que assista, tá? Ela já tá disponível no Instagram e hoje a gente tá baixando ele. Aliás, deixa eu, antes até da gente começar, já começar a baixar aqui o Kit Breca, porque senão não vai baixar nunca. Porque vou falar, com computador velho é dureza. Ah, Tânia, eu não sobe mais mesmo não, Tânia. Fica por aqui com a gente. Tá bom? Mas vamos lá, ó. Vamos lá. Diabetes. A palavra de ordem é customizar. A cada ano temos atualizações no tratamento do diabetes. Uma das principais mudanças vistas de forma mais notória nos últimos anos é com relação aos alvos desejados da hemoglobina glicada, que devem ser ajustados a depender da faixa etária do paciente, das suas doenças e da sua expectativa de vida. Um exemplo é aquele paciente jovem, sem outras doenças ou complicações, com longa expectativa de vida. Neste paciente, o desejo é que ele, sendo diabético, tenha um alvo de hemoglobina glicada menor que 6,5. Isso reduz os riscos de complicações como doenças na retina, rins, coração, amputações. Por outro lado, se o paciente é idoso, tem outras doenças e tem risco de hipoglicemia, risco alto de queda de fratura, por exemplo, a meta da hemoglobina glicada é maior, a cerca de até 7,5 pontos percentuais. Isso porque a tolerância a um episódio de hipoglicemia é menor. Na prática, é preciso abrir os olhos. Pacientes idosos têm que ser protegidos dos efeitos de uma hipoglicemia, seja a fratura de uma hipoglicemia, seja a fratura de colo de fêmur por queda por tontura, seja um eventual AVC. Os principais consensos em diabetes no mundo têm sempre batido na tecla na individualização da hemoglobina glicada, mas também da redução da variabilidade glicêmica. Isso é um conceito importante. Não adianta a hemoglobina glicada estar linda se a glicemia está oscilando. Explico. A hemoglobina glicada é uma média dos últimos 3 meses, o que significa que é preciso saber se uma média de 154, por exemplo, é de fato glicemia em torno de 150 ou oscilações entre 50 e 250. Isso faz toda a diferença no controle do paciente. Quem escreveu essa matéria foi a doutora Andressa Soares,
que é endocrinologista especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Nada mais certo do que isso que eu li aqui. A hemoglobina glicada, ela é um fator importante laboratorial anual? Ela é importante. Ela é usada para a gente medir as referências que a gente traz no nosso controle? Ela é importante. Mas só ela não serve para nada. Só ela a gente pode estar com os olhos vendados. Ah, tá tudo bem, minha hemoglobina deu bom, ó que legal. Mas a média dos 150 pode ser a média entre 50 e 250. E isso te traz um risco muito grande de estar chegando e se aproximando das complicações, enquanto seus exames vão te dando um resultado bom de hemoglobina glicada. E essa não é a sua verdade. É por isso que hoje nos monitoramentos contínuos de glicemia, quando você joga no sistema, ele já dá uma expectativa de hemoglobina glicada, né, para o médico. Né? O médico já tem uma expectativa de hemoglobina glicada, para que ele consiga fazer uma média, uma comparação com os exames laboratoriais. Significa, então, que hoje o mais importante em termos de controle e estabilidade glicêmica é a ponta de dedo, tá certo? E que também a gente pode considerar metas e objetivos individuais. Cada pessoa tem o seu objetivo, cada pessoa tem o seu resultado. E é assim que a gente deve fazer. Medidas de acordo com o horário. E aqui vai um recado para as mamães que gostam de pegar o Libre e ver de 5 em 5 minutos. Vocês estão atrapalhando o seu controle glicêmico. Ver a glicemia de 5 em 5 minutos só vai te causar medo, porque a glicemia altera após a refeição, para qualquer pessoa, sendo ou não diabética. Então, se você vai ficar seguindo a glicemia de 5 em 5 minutos, minha sugestão, joga o Libre fora e usa o monitor de glicemia. Tá? Faz a ponta de dedo. Assim você vai salvar a sua filha da neurose, o seu filho da neurose, e vai salvar o seu emocional dessa neurose. Tá certo? A ponta de dedo tem um porquê de existirem os horários certos para fazer. Tem um tempo de ação da insulina. A gente pode causar uma melhoria nessa ação de insulina? Pode. Só que se a gente faz demais, a gente acaba cometendo erros que você não consegue consertar. Tá certo? Então, quando você faz mais pontas de dedo do que você tem necessidade, você também está errando. Você está errado. Você está errada. A ponta de dedo é para acontecer à medida de jejum, antes de dormir, antes e depois de cada refeição. 2 horas depois de iniciada a refeição. Porque é nessa hora que a glicemia precisa estar estável. Se você está conseguindo fazer esse trabalho, você está fazendo um trabalho perfeito. Se você quer fazer mais do que isso, você vai correr em risco de cometer erros. Você vai cometer um dos maiores erros que, na minha opinião, existem, que é trazer insegurança para a vida do seu filho. Tá certo? E para você mesmo. Não tentem fazer mais do que é necessário. A gente tem que fazer o ideal. Existe um mundo ideal e ele está descrito aqui agora para você do jeito que eu comentei. Tá certo? Não, Gabriel. Capilar digital, tá? Capilar digital. No passado a gente teve por prática, o Gabriel está perguntando se pode furar o dedo para ver nos pés. Não, não pode. Por que não pode, né, Gabriel? Por vários motivos. Primeiro que tem uma diferença, sim, entre o capilar digital superior e inferior. Mas o maior problema é que o pé do diabético, ele não pode sofrer lesão de nenhum tipo. Quando você começa a furar o pé, você expõe o seu pé a um risco muito grande de infecção local. E para as pessoas com diabetes, isso é um problemão. Tá? A gente vai ter... Vamos ver se a gente fala de pé diabético na pílula de conhecimento para amanhã. Mas o fato é que cuidar dos pés é uma das principais funções também do dia a dia com diabetes. Mas só reforçando, o controle glicêmico
ele tem que ter um padrão individualizado. Nem de mais e nem de menos. Você tem que fazer o que é necessário. E o que é necessário são as pontas de dedo antes, em jejum, hora de dormir, antes e depois de cada refeição. Se você está fazendo mais do que isso, cuidado. Você vai acabar cometendo um erro que pode ser grave. Tá certo? Mas o maior de todos, eu digo de novo, não é você causar uma hipoglicemia desnecessária, mas sim criar isso, uma neurose, né? Uma necessidade de controle absoluto, onde não deve acontecer. Você não precisa disso para evitar as complicações. Espero que tenha sido uma pílula de conhecimento aqui bastante útil para vocês. Esse recado vai para todas as mães que estão aí tentando perseguir a perfeição e que desistam disso. Vocês só vão acabar com vocês e com seus filhos. Vocês vão destruir emocionalmente a capacidade de realmente conseguir um bom controle. E vão jogar contra, né? Não a favor. Então não façam isso. Não façam isso, tá? Tomem cuidado. O Libra, ele tem uma vantagem, mas ele tem essa peculiaridade de facilidade, o que nos faz um perseguidor. E esse não é o caminho do diabetes. O diabetes é ajuste e continuidade. Então toma cuidado para você não exagerar, tá bom? Espero que tenha sido útil a todos. Lembrando que a pílula de conhecimento acontece todos os dias às 7h15 da manhã. Dura mais ou menos uns 10 minutinhos, entre 10 e 15 minutinhos. Sempre trazendo alguma coisa dos sites das principais entidades, ou do livro das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. E eu tenho mais livros, eu vou buscar eles. Não sei se eles estão aqui, se estão na casa da minha mãe, mas eu vou pegar mais livros sobre o tema também, para a gente poder trazer outros detalhes, outras novidades. E também às segundas e quartas-feiras, às 8h45 da noite, a gente consegue fazer. Nas segundas-feiras eu pergunto para ler tudo sobre diabetes, eu respondo todas as perguntas que vocês depositam nos chats. E às quartas-feiras o Kit Breca, que eu converso ao vivo com um de vocês. Quer participar? Preenche o formulário, procura o Kit Breca, vai ter um formuláriozinho lá, você clica, preenche rapidinho, deixa seus dados para eu entrar em contato e a gente combinar um próximo evento do Kit Breca. E eu gostaria de antecipar que agora a gente vai realizar a jornada para a vida normal com diabetes. Vai acontecer entre os dias 2 e 8 de agosto. Né? Começa na segunda-feira, sem ser na próxima segunda, na outra. Então, se você ainda não se inscreveu, procura também o link de inscrição para você participar. Vai ser um evento de transformação, de recuperação, de tranquilidade para as mamães e para os papais pâncreas, para vocês voltarem a conseguir dormir em paz, sem medo de perder seus filhos a qualquer momento, e de vida normal com diabetes para os seus filhos. Porque a vida normal com diabetes ela é possível, depende só do seu conhecimento, e eu espero vocês lá para ajudar vocês nesse caminho. Fiquem com Deus, uma boa quinta-feira a todos, e a gente se vê amanhã no Pílula de Conhecimento Diabetano com Alé, às 7h15 da manhã.